Faz um combinado comigo nesse vídeo, meu bem, que você nunca mais vai cometer esses erros que eu vou comentar aqui, porque eu sei que pelo menos 80% de vocês, mulheres, que estão vendo esse vídeo agora, ou ainda estão cometendo, ou já cometeram várias e várias vezes ao longo da sua vida íntima. Então você vai assistir esse vídeo até o final e você não vai mais cometer esses erros que eu vou comentar aqui. Acordo feito? Então pronto. Então bora pro vídeo. O primeiro erro é um clássico e as estatísticas falam que 87% das mulheres que têm uma vida íntima frequente já cometeram esse erro, que é fingir atingir o ápice na relação a dois com o cara só pra vazar, pra ir embora. Que mulher nunca fez isso, né? O cara tá lá entregando uma relação meia boca, a mulher tá lá de saco cheio, não sabe como fazer aquela relação acabar sem gerar um constrangimento, então ela finge que atingiu o ápice, solta aquele gemido artificial e pronto, o cara acha que arrasou e a mulher mete o pé e dá um tchau obrigado nele. É ou não é verdade, meu bem? Só que qual que é o problema quando você faz isso? Que você tá prejudicando a próxima mulher que esse carinha fosse relacionar. Então imagine a seguinte situação: você encontrou o carinha, foi se relacionar com ele, tem uma relação muito meia boca e você vai lá, finge que atingiu o ápice, o cara acha que tá arrasando, mas você não quer manter relação com ele, você dá um tchau obrigado, cada um vai pro seu canto, e aí algumas semanas depois, esse mesmo cara vai se relacionar com outra garota, e na memória dele, ele fez técnica XYZ e funcionou super com você, logo você atingiu o ápice, ele é o garanhão, e aí ele vai repetir o mesmo padrão com outra mulher, e aquela mulher também vai ter uma relação muito ruim, muito frustrante, e de novo, pra sair daquele constrangimento, ela também vai fingir atingir o ápice, e esse ciclo vai continuar e continuar, onde o cara acha que tá arrasando e toda mulher que se relaciona é uma bosta. Então, pelo amor de Deus, vamos quebrar esse ciclo. Você não vai mais fingir atingir o ápice com o cara que você for se relacionar. Inventa qualquer outra desculpa. Fala que vai no banheiro, quer fazer xixi, número 2. Inventa qualquer outra desculpa. Porque essa desculpa faz o cara achar que ele é o máximo e vai prejudicar as outras mulheres que ele for se relacionar. O segundo erro que tem muita mulher que comete na hora H, meu bem, é tolerar dor na relação. Se você já perdeu sua virgindade tem tempo, você não tá no começo da sua vida íntima, você vai se relacionar com o cara e tem uma dor na relação latente, no começo, no meio e no fim, e você fica lá calada, aguentando aquela relação ruim, pra não gerar constrangimento, pra ele não pensar outra coisa de você, pelo amor de Deus, meu bem, fala, verbaliza. Está doendo, vai mais devagar, não está bom. E se por acaso a dor da relação persistir, a calibragem dele não for suficiente pra você parar de ter dor, você interrompe a relação. O medo de gerar um constrangimento não vale você gerar um trauma no seu corpo de ter uma relação extremamente frustrante, angustiante, gerando dor pro seu corpo. O normal, meu bem, da dor da relação é o seguinte: vou me relacionar a primeira vez, segunda vez no máximo, pô, tem uma dor ali latente, é ruim, mas se você tá acostumando o seu corpo, se conhecendo, beleza, é minimamente tolerável, não é o ideal, tá, mas é minimamente tolerável. Tu vai ter uma relação com carinha, aí no começo ali na penetra tem uma dorzinha, mas logo passa, beleza, isso é normal. Agora, qualquer outra situação onde tu tem dor na relação latente, tem anos que você já perdeu a virgindade, tá incomodando, tá ruim, ou você verbaliza pra calibrar, pra ele ir mais devagar, mudar a posição, mudar o estímulo, e se isso não funcionar, interrompa a relação. Não tô gostando, tal, ou inventa uma desculpa, caso tu seja um ficante que você queira meter o pé, sabe? Mas não tolere passar por uma coisa que seu corpo não merece passar. O terceiro erro, e esse aqui eu me surpreendi em saber de tanto de mulher que passa por esse tipo de situação, que é a mulher que tolera e dá novas chances pro cara que não chupa, a Cheroline dela. Se você tá saindo com um cara de primeira viagem e na primeira relação ele não chupou você lá embaixo, meu bem, assim, eu não vou bater o martelo que esse cara pode ser um bosta não, tá? Mas a chance dele ser um cara energúmeno que não vai te dar prazer na cama e vai ser um namorado barra marido no futuro de bosta é de quase 99%. Então eis a dica aqui que eu te dou. Se por acaso tu vai conhecer uma pessoa e esse cara não te chupou lá embaixo, tá
Mas se o cara for muito maravilhoso, príncipe encantado, beleza, dá mais uma chance pra ele. Se na segunda chance, na segunda enganhada, ele não te lamber lá na preciosa, não adianta. Esse cara vai ser ruim de cama, não vai te dar prazer, ele não se importa com o seu prazer. E isso também é reflexo de quem ele é no dia a dia, tá? Parece besteira, mas não é, meu bem. Pode perguntar pra qualquer mulher que passou por essa situação. Eu nunca conheci um homem que não chupa a Cherolina embaixo, que é um príncipe encantado, que faz tudo de bom e do melhor. Não, isso não existe. Agora, é óbvio, pô, tu conhece um cara que tem bastante tempo, nós temos relações legais, aí vez ou outra temos uma relação onde ele não chupa lá embaixo. Tudo bem, não tem problema. O ponto é quando você tá conhecendo o cara, por primeira vez, segunda vez, o cara não dá o show dele, o cara não se esforça, pô, pelo amor de Deus. Mesmo no casamento, tá? É aceitável de vez em quando não rolar o oral, seja uma das partes ou das duas, tudo bem. Agora, se é uma coisa constante que não rola quase nunca, ou apenas uma vez na vida ou outra na morte, aí não, meu bem. Isso é um indício que você tá tolerando muito menos do que você merece. Agora, outro erro que infelizmente muitas de vocês cometem também na relação a dois, meu bem, é aceitar ter uma relação íntima sem você atingir o ápice, sem você realmente sentir o prazer que faz você atingir o ápice com facilidade, com leveza, com confiança. E se você tá passando por isso, meu bem, uma vida íntima angustiante, frustrante, onde você acha que atinge um ápice muito difícil, que seu corpo é todo travado, eu vou te convidar a entrar no método Tríade Orgástica, um treinamento com mais de 50 aulas que eu criei, onde eu reuni todo o meu conhecimento como terapeuta íntimo, onde eu separei mais de 20 técnicas e posições que mais fazem mulheres comuns alcançarem o ápice com facilidade, com tranquilidade na relação a dois, inclusive alcançar o ápice na penetra, ter orgasmos múltiplos, ter aquele squirt maravilhoso que eu sei que muitas de vocês querem ter, tudo isso com facilidade e sem depender do cara ser muito bom de cama ou o cara durar horrores na cama. Não, meu bem, tem como você aprender técnicas e posições que focam no seu prazer, que sai desse tradicional de posições como de ladinho, de 4 sentadas, que são posições boas, mas focam mais no prazer dele. Não é à toa que ele sempre estoura champanhe rapidinho com você e tu fica lá, frustrada. É ou não é verdade? Então não perde tempo, meu bem. Clica no primeiro link da descrição desse vídeo, se torna minha aluna. São mais de 8.000 alunos e vai ser um grande prazer te ajudar a se tornar uma mulher orgástica de verdade. Agora, tem um erro que muitas de vocês estão cometendo aí ao se relacionar, por exemplo, com um cara que está muito acostumado a assistir aqueles conteúdos adultos na internet e demoram horas e horas na relação, que ficam lá na labuta e o cara não atinge o ápice, ele não estoura champanhe, que é tolerar ter uma relação que dura horas e horas, que vai passando o tempo, a sua laricinha vai ficando toda assada, toda vermelhada, com dor, e você fica lá aguentando isso porque o cara não estourou a champanhe ainda. Então o que você vai fazer numa situação como essa? Ao invés de ficar aguentando isso aí, ó, 1, 2 horas, que eu sei que muita gente passa por isso, você vai dar a iniciativa de mudar a posição, ajoelhar pra ele, começa a tocar uma pra ele, começa a falar aquelas frases mais calientes, pedindo pra ele soltar leite, que eu não posso falar explicitamente aqui porque o YouTube não deixa, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Você vai lá nos trabalhos manuais pedindo pra ele finalizar pra você, e você vai fazendo isso, ou você pede pra ele, por exemplo, tocar ele mesmo, porque esses caras que são viciados em conteúdo adulto, normalmente eles conseguem se auto-finalizar, eles têm extrema dificuldade de fazer uma posição XYZ e finalizar nessa posição, mas quando eles mesmos se tocam, eles têm essa facilidade. Então, ao invés de ficar horas e horas assando sua periquita numa relação que você não tá gostando mais, pede pra ele fazer isso, dá essa iniciativa que ele vai entender o recado e pronto, você consegue acabar a relação com mais facilidade, sem prejudicar você, né? E por último, que é um erro que muitas mulheres cometem, tá? Isso aqui nem é um erro da mulher em si que prejudica a mulher, mas sim um erro quando vocês cometem que prejudica o homem, é quando, por exemplo, vocês vão sair com um cara que ele não funciona na hora H, ele fica lá meio broxa, por nervosismo, por ansiedade, tá ansioso. E aí, quando a mulher cria uma situação constrangedora sobre essa situação que já é difícil pro cara, aí tu cria um trauma complicado na mente dele. Então, se por acaso tu passar por essa situação, que eu sei que é bem chata, nenhuma mulher merece passar por isso também, mas pô, é um tipo de coisa que pode acontecer, todo homem já passou por isso, seja por nervosismo, por ansiedade, seja porque bebeu demais, ou até mesmo o cara que fica assistindo conteúdo adulto aí, que faz o meninão dele não funcionar direito, pô, tá passando por isso, você vai lá, acolhe o cara, mesmo que você não queira mais nada com ele, mesmo que, pô, eu quero ir embora, tal, não quero mais ver esse cara, tudo bem, direito seu, não tem problema nenhum em relação a isso. Só que naquele momento que acontecer isso, acolhe o cara, tá tudo bem, acalma
ele, relaxa, porque muitas vezes quando você faz isso, o meninão dele volta a funcionar e vocês conseguem ter uma relação. Então seja muito parceira e delicada, com muito carinho nessa situação, porque um comportamento errado seu, um sinal de julgamento, desprezo ou de ironia ali, pode fazer o cara criar um trauma muito forte. Então é super compreensível, pô, você não quer mais se relacionar com ele, nem naquele dia, nem nunca mais ver o cara, beleza, mas naquele momento seja parceira, tenha carinho por ele, porque isso é muito importante pro cara que passa por isso. Porque muitas vezes o cara que passa por isso tá tentando parar de assistir o conteúdo adulto, por exemplo, que é uma coisa que ocasiona isso. Ou ele está tentando, por exemplo, vencer a ansiedade, vencer o nervosismo, tá colocando a cara a tapa ali, tentando ter coragem, e aí esse reforço negativo pode acabar com ele. Então, seja uma boa mulher e ajude esse cara, dê carinho, dê paciência, ajude nesse momento, não crie uma situação traumática, porque você vai estar ajudando muito o homem a se recuperar e ser um puta de um ser humano bom que tá ajudando o próximo que tá com um problema. Então é isso, meu bem. Ó, eu te falei, né, que um desses erros aqui eu te garanto que você já cometeu no Aragá e é super normal, tá? O problema é só você ficar cometendo esses erros reiteradamente, está te prejudicando você, prejudicando o outro, e aí não é bom pra ninguém, né? Então é só você aprender e você realmente não cometer esses erros que vai ser sucesso maravilhoso, perfeito, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa um like, se inscreva nesse canal, que ajuda demais. O canal tem 2 meses começando, então sua ajuda é fundamental, meu bem. E eu espero que você tenha gostado. Ó, um beijo pra você e até mais.